Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E é uma honra ter você aqui conosco para falar de assuntos tão importantes que trabalham a nossa inteligência emocional. E que a graça e a paz de Deus abundem em seu coração. Vamos iniciar este vídeo com uma perguntinha para a mulher sábia. A sabedoria feminina. Vamos lá. Gerlane, você já ficou em silêncio quando sabia que precisava falar? Já. Primeiramente, eu quero desejar sejam muito bem-vindos a todos vocês que nos acompanham. Um forte abraço e que Deus vos abençoe e vamos para esse vídeo. Vamos lá. Então você já ficou em silêncio quando precisava falar? Já, Você já escondeu sua fé e seus valores com medo da reação das pessoas? Já teve esse medo, né? já, Gerlane, você já teve esse medo? já. Imagino. Imagino como Pedro ficou também, né? Sim. Quando foi repreendido por Paulo na cara. Ô Pedrão, você tá querendo ser como judeus? Você tá louco? Até na própria fogueira lá, Que né? é isso, Pedro? Você quer ser como judeu, Pedro? Repreensão na cara. Bom, talvez você tenha feito isso não porque você é fraco, mas porque sem perceber você caiu em uma armadilha espiritual. Chamada do quê? Você sabe qual que é o nome dessa armadilha, meu amor? Temor a homens. Temor a homens é uma prisão invisível. Você fica com medo. Ai, será que eu falo isso? Será que eu falo aquilo? Insegurança, né? E é isso que nós vamos aprender hoje. Como se manifesta e como a Bíblia nos liberta dessa prisão invisível. Primeiro vamos para a nossa leitura bíblica, que está lá em Provérbios 29, 25, que diz: o temor do homem arma laços, mas o que confia no Senhor está Seguro. seguro. O temor a homens é mais do que timidez ou insegurança. É quando a opinião das pessoas se torna importante, mais do que a vontade de Deus. Mais do que a vontade de Deus. Foi o que aconteceu com quem que a gente acabou de falar? Pedro. Pedro. Mas aqui já é outra questão, né? Lucas 22, 56 e 57, que diz: quando Pedro negou Jesus por medo de quem? De uma serva. De uma serva. Muitas pessoas falam, ah, mas ele fala como um deles. Ele anda como um deles. A palavra diz que ele falou um palavrão, ele esbravejou. Ele ficou nervoso. Você vê como o temor a homens deixa a gente fora de si? Fora de si? Mateus 27 e 24. Foi o que travou Pilatos quando entregou Jesus para ser crucificado, mesmo sem ver culpa nele. Temor a homens. Mais outra passagem. 1 Reis 19. Isso foi o que derrubou Elias, após vencer os profetas de Baal, mas fugir diante da ameaça de quem? Jezabel. Temor a homens. Vocês viram o veneno que é isso para nossa alma, o temor a homens? E todos nós passamos por isso. Mas a Bíblia, ela traz o antídoto para esse problema nas nossas emoções, na nossa alma. Profundo. 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 Pessoas com grande fé, Gerlane, mais do que em algum momento temeram mais a homens do que ao Senhor. Do que ao Senhor. Essas pessoas grandes que nós vemos na Bíblia, Abraão e Sara. Abraão falou o que para Sara? Ó, fala que você é minha irmã aí para que eles não matem a gente. Sim. E Abraão foi intitulado o que por Deus? Pai da fé. Pai de nações, pai da fé. Vamos lá. E qual que é a... Vamos colocar algumas aplicações práticas aqui. Quer que abre? Oi? Quer que abre lá na passagem? Não, meu amor. Vamos continuar aqui. Tá. Bom, vamos lá. Aplicação prática. O temor
a homens. O que ele faz com a gente? Nos torna escravos da aprovação alheia. E aí vem dependência emocional, autoaceitação, sintomas depressivos, ansiedade, uma coisa vai puxando a outra. Isso, pânico. Ele faz só um instante, meu amor. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui, tá? Senão eu me perco. Vamos lá. Nos torna escravos da aprovação alheia. Nos faz esconder quem somos em Cristo. E nos impede de obedecer a Deus com coragem. É isso que a aceitação, o temor a homens provoca em nós. Pode falar, meu amor. Dentro disso mesmo que você acabou de falar, o temor a homens, ou seja, a pessoas, você só busca aprovações nas pessoas e não no que Deus te direciona. É a falta de leitura bíblica e oração. A falta de ter alguém como amigo. E esse amigo é o Espírito Santo. Certo? Eu esqueci de pedir pro pessoal, Gerlane. O que quem está assistindo esse vídeo precisa ter em mãos? O caderninho. O quê? A caneta. O quê? A Bíblia. Mas o que mais? O caderninho. Isso, o caderninho. Eu gosto quando ela fala caderninho. Ela é mineirinha, ela tem um sotaque tão gostoso de ouvir. É o que? Caderninho. Isso! Eu chamo ela de minha Evinha. Isso, minha Evinha. Vamos lá. Você pode amar as pessoas, mas não viver em função delas. Você pode amar as pessoas, mas quando você para de viver em função de agradar essas pessoas, você começa a ouvir mais a voz de Deus. É bem verdade que nós vivemos em prol uns dos outros. O Evangelho nos ensina isso. Mas viver em função do que os outros pensam e da aprovação deles, isso é muito errado. Temer a homens é viver amarrado. E temer a Deus é viver livre. Concorda com isso, amor? Concordo. Bom, eu convoco você para um autoexame. Nossa, essa parte do que você acabou de dizer, a palavra de Deus, ela nos traz luz sobre isso, que devemos sujeitar-vos uns aos outros em amor no Senhor. Pronto. Não nos sujeitarmos em amor um ao outro, em função um do outro. Certo? Vamos lá. Momento de autoexame. Em que área você tem feito concessões para agradar os outros? Pega o caderninho. Já pedimos, né? Vamos lá, anota aí. Em que área você tem feito concessões? Ou seja, você tem aberto limites para agradar os outros. Segunda pergunta. Você tem calado onde deveria falar? Se posicionado? Porque a Bíblia, que é a sabedoria milenar, diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E luz do mundo. Então, se nós somos sal da terra e luz do mundo, nós temos que saber a hora de falar, ter palavras temperadas. Terceira pergunta. Tem sido controlado por likes? É a moeda do momento, né? Elogios ou medo de rejeição? O que te controla? Quarta e última. Hoje é o dia... Aqui já não é uma pergunta, na minha anotação aqui, a minha anotaçãozinha. Hoje é o dia de trocar a escravidão do quê? A escravidão do pensamento, do olhar do ser humano. Por quê? Pela segurança do olhar de Deus. Essa parte sobre rejeição é algo assim que tem dominado o ser humano. Medo de ser rejeitado, né? Medo de ser rejeitado, aceitação. E isso acontece não só... ou seja, a nossa vida, a nossa vocação, nosso chamado para viver uma vida segundo a palavra, as ordenanças de Deus, ela tem que ser centralizada no nosso lar, na sociedade e na igreja. Hoje em dia, a maioria das pessoas estão buscando
por aceitação, vivendo uma vida. É por isso que hoje a ansiedade está dominando dominando o mundo. Eu tô olhando pro relógio ali, viu? Tá. Dominando o mundo. Continue. Tá. São escravizados, né? Gente, se a gente não freia, eu vou chamar ela no RH. Vou pedir para ela passar no RH, Gerlane. Diga. Sim, está sendo escravizados, né? Isso. Terminou o raciocínio? Vamos encaminhando para o final. Já? Gente, eu tenho percebido que nossos vídeos têm chegado a 20 minutos, 30 minutos. Eu tô tentando aqui fazer o mais rápido para você. Mas responde aqui, você tá gostando dos vídeos? Você tá gostando da mensagem a qual nós temos trazido para você, que não é nova, é algo de 2000 anos atrás? Você tem gostado? Fala pra gente. Ó, estamos aí mais ou menos 10 minutos de vídeo. Vamos lá. Então nós temos que trocar a escravidão do olhar, da aceitação humana, pelo olhar de Deus e pela segurança em Deus. Eu quero te deixar uma frase aqui no final. Mas antes disso eu quero te convocar. Eu quero pedir para você que se atente a uma dica muito importante. Aqui atrás, ó. O Manual de Inteligência Emocional com Propósito. Tudo isso que nós falamos e muito mais está nesse manual. Em palavras mais eficazes, com exercícios práticos, para você sair do ponto A e chegar até o ponto B. De uma forma muito mais rápida, com um estudo de anos. Aqui contém estudo de 2000 anos. Aqui contém experiências de mais de 10 anos de caminho. Aqui contém muitos estudos feitos com muito afinco, muita oração. Resultado de muito desejo de ajudar você. Por um preço acessível. Informações aqui embaixo. E eu te peço também um favor. Seu desejo é fazer com que esse canal cresça, compartilhe esse vídeo. Ajude aqui embaixo para que nós possamos fazer com que esse canal tenha mais suporte. E outra coisa, é fazer com que esse vídeo tá sendo importante para você, está te ajudando, pode ajudar outras pessoas também, você compartilhando, Sim. comentando, colocando sua opinião para ajudar mais pessoas. Isso mesmo. Ajude aqui embaixo também com a nossa causa. Precisamos comprar um microfone melhor, precisamos comprar uma câmera melhor para fazer vídeos com mais qualidade para você. Então, ajude essa obra, ajude esse canal a crescer. E seremos gratos a você e com certeza Deus honrará a sua ajuda. Então, voltamos para a frase. O temor a homens aprisiona, mas o temor ao Senhor liberta. Amém. Então é o que nós falamos. Se essa palavra te ajudou, se esse vídeo está te ajudando, se o nosso canal está te ajudando, ajude pessoas. Mande esse vídeo para todas as pessoas que você conhece. O nosso canal ele tem o cunho de olhar tanto para nós cristãos, como para quem ainda não conhece o amor de Deus, Cristo Jesus. Ele tem um cunho também evangelístico. Então, ajude, compartilhe. Deus abençoe você, não é, amor? Amém. E até o próximo vídeo. Fique com Deus.